Olá, cursistas, olá, professor, olá, professora. Esperamos que estejam bem, sintam-se muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um encontro síncrono relacionado à formação da cidade. Antes de iniciar o nosso encontro, a nossa partilha, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Diana, eu sou professora de língua portuguesa e estou hoje como formadora da frente do ciclo interdisciplinar, junto com a professora Sara, divido também alguns momentos com a professora Elba, que também irão nos acompanhar nesse encontro. Para tornar a nossa experiência ainda mais inclusiva, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho os cabelos cacheados e, neste momento, eles estão presos em um coque. Eu uso óculos de armação preta e ao meu fundo tem uma estante com alguns livros e também aparece um pedacinho de uma porta que tem um bibelô em cima, né? No momento eu uso uma roupa, uma blusa por conta do frio, de cor preta também. Desejo que seja um excelente encontro para nós, com muitas trocas e com muita partilha. Olá, eu sou Elba, formadora de alfabetização da DIPED. Trabalhei muito tempo com turmas de alfabetização. Eu também vou fazer áudio de descrição, né? Então, eu estou aqui em casa, eu uso óculos, tenho o cabelo na altura dos ombros. Atrás de mim tem uma estante e aparece um pedacinho da porta. Oi, pessoal. Eu sou a Sara, professora da rede. Estou como formadora em DIPED há quase 2 anos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo interdisciplinar, o ciclo de alfabetização e o projeto de apoio pedagógico. Mas antes disso, eu também vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos um pouco abaixo dos ombros, uso uma blusa de frio de tricô cinza e atrás de mim tem um fundo desfocado porque eu estou na cozinha da minha casa. Então sejam bem-vindos às nossas casas, porque a gente está fazendo essa gravação fora do nosso horário de trabalho, porque a gente tentou fazer dentro do horário, não deu certo, então viemos cada uma para sua casa. Então sejam muito bem-vindos aos nossos lares e espero que a experiência de hoje seja muito proveitosa e que gere muitas reflexões para todos nós. Eu passei o slide e aqui vocês têm na tela os temas do nosso encontro de hoje, sobre o que a gente vai conversar nesse tempinho que vamos passar juntos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação das aprendizagens, a concepção de avaliação da rede, uma perspectiva histórica e quais são os tipos de avaliação que a gente pode usufruir, né? Por que usá-las, inclusive. Vamos ter um estudo de caso para a gente conversar um pouquinho e depois a gente encerra com uma sistematização. Para iniciar, então, né, essa nossa conversa, esse nosso momento de reflexão, nós trouxemos uma tirinha da Mafalda, que tem aí uma sequência de 4 ações, né? Então, para a gente poder começar a refletir sobre o conteúdo dessa tirinha, eu vou fazer a leitura. A Mafalda e seu amigo, eles estão num espaço que se parece muito com uma escola, né? No primeiro quadro, a gente pode ver, inclusive, algumas outras pessoas ao fundo, enquanto ela conversa com esse amigo. E ela diz assim: "E aí, Manolito, tirou notas mais altas que o mês passado?" E no segundo quadrinho, o colega responde: parece que a professora tem uma simpatia comercial por mim.
No terceiro quadro, a Mafalda tenta entender o que ele quer dizer. Simpatia comercial? O que quer dizer isso? E no fim, ele diz para Mafalda: quer dizer que quanto mais ela me conhece, mais desconto ela me faz. Então, por meio, né, dessa tirinha, a gente pretende discutir um pouco mais no encontro de hoje sobre a avaliação. E aí, para isso, nós pretendemos ter como disparador algumas perguntas, alguns questionamentos que nós sempre nos fazemos nesse processo, nesse percurso de avaliação, né? O que é avaliar? O que para cada um de nós significa essa palavra e o que de fato para a rede tudo isso significa, né? Então, qual que é a concepção de avaliação presente na tirinha e como a gente compreende também esse formato? Qual seria o ideal, né? Como nós hoje podemos avaliar e também para que avaliamos? A nossa discussão vai caminhar muito por meio dessas reflexões. Bom, e aí nós tiramos alguns comentários de vocês no Google Sala de Aula, da formação de junho, né, o percurso de junho, que também fala sobre avaliação. Por isso a escolha do tema. Então, para montar essa formação, a gente resgatou o que vocês trouxeram no Google Sala de Aula. Então, eu vou ler alguns comentários. A proposta é fogos. A proposta é: registre se você percebeu algo do que não havia ainda lhe ocorrido a partir das reflexões motivadas pelas atividades desse percurso, ou o ponto que considerou mais importante. Aí algumas pessoas disseram sobre avaliar a real necessidade da aprendizagem, qualidade de ensino em relação ao uso de tempo, planejar é um ato consciente. Muitas pessoas falaram para considerar os avanços individuais dos estudantes. Teve professores que relataram situações em que tiveram que avaliar o estudante no percurso, né? Retomou o planejamento de acordo com a necessidade da turma. Outra docente disse que a avaliação subsidia o planejamento e deve estar presente em todo o processo, que não é somente para verificação. Tem docentes que disseram que sentem dificuldade de encaixar no planejamento a quantidade de documento que temos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Os estudantes de hoje necessitam cada vez mais serem avaliados individualmente, traçar metas e objetivos a serem alcançados e reorganizá-los sempre que necessário. Teve uma professora que percebeu que um grupo de aluno não avançava em suas hipóteses e teve que fazer um planejamento específico para esse grupo de alunos, né? Pode passar, por gentileza. E aí a gente traz o Lucchesi, né? A gente vai falar bastante dele nesse encontro. Ele diz assim: o ponto de partida para atuar com avaliação é saber o que se quer com a ação pedagógica. A concepção pedagógica guia todas as ações do educador. O ponto de partida é saber aonde desejamos chegar em termos de formação do educando. Então, a gente pode fazer várias reflexões, né, sobre essa frase dele. A gente tem que lembrar sempre que a avaliação está atrelada ao planejamento e que deve sempre trazer elementos úteis, né, para o replanejamento. E a gente tem que planejar também, considerando as expectativas do ano série, né? A Rosaura Soligo, ela fala que a gente tem que planejar, tem que avaliar o aluno com relação a ele mesmo, o aluno com relação ao que é esperado dele e o aluno com relação aos colegas que foram os estudantes da mesma turma que foram expostos aos mesmos objetivos de aprendizagem, né? Então, são os tipos de avaliação que a gente tem que pensar um pouquinho.
Então, para reforçar isso que a Elba acabou de trazer, a avaliação, ela é um processo pedagógico. E quem diz isso é a Rosaura Soligo, num trechinho de um artigo que ela diz assim, ó: considerando não só as expectativas de alcance previstas, mas também as reais possibilidades de aprendizagem dos estudantes, seu percurso, suas conquistas pessoais, tendo em conta de onde partiram e também o efetivo apoio pedagógico que receberam para obterem o melhor desempenho possível. A gente não pode se esquecer que os nossos estudantes são seres humanos, né? Tem um humano, tem uma pessoinha ali dentro. Do mesmo jeito que a gente, eles têm uma vida que foge daquele momento, daquele período escolar. Ele não é só aquele estudante que está ali 4, 5, 6, 7 horas com a gente. Ele tem uma vida na sociedade, né? Ele é uma pessoa 24 horas por dia, assim como a gente também é, e a gente não pode perder isso de vista. De tudo que a gente tem oferecido para ele. Esses estudantes que às vezes ficam um pouco invisibilizados na aula, provavelmente é o estudante que mais precisa da gente. Então, a gente precisa resgatar esse estudante da invisibilidade, que às vezes é ausente, pouco presente, que ele não foi avaliado ainda, eu não consegui observar ainda. O que mais eu posso fazer por esse estudante nesse momento? E aí vem a pergunta, então, para que eu vou avaliar? Diante de tudo isso, para que eu vou avaliar? E ela traz muito sabiamente assim: avaliar para orientar o planejamento e favorecer a aprendizagem de todos. Na gestão da sala de aula, né, na nossa gestão de tempo, a gente precisa lembrar disso, retomar isso. Lembrar que a avaliação está sempre ligada ao planejamento, sempre ligada ao nosso replanejamento. Então, o que eu vou fazer com esses dados que eu coletei nessa avaliação, seja ela qual for, mas principalmente ela precisa vir para atender a aprendizagem de todos, para não deixar nenhum invisível, ninguém perdido no caminho, ninguém perdido no processo. E é muito interessante, né, Sara, quando você coloca essa questão da gente ter um olhar humanizado, né, para esse processo de avaliação. Porque muitas vezes a gente se depara com um conteúdo, com um determinado objeto de conhecimento ou objetivo de aprendizagem e pensa que todas as crianças, né, elas irão de um mesmo modo, por uma única estratégia, alcançar aquele objetivo, né, alcançar o que nós pretendemos para determinado tipo de atividade ou para determinada aula, e não, né? Isso, como a gente coloca, é um processo de aprendizagem. Isso precisa ser revisitado até para a gente justamente isso, né? Reorganizar o nosso planejamento, replanejar. E nessa perspectiva do que a professora Soligo traz, a concepção de avaliação da nossa rede, ela traz um pouco disso, né? Dessa questão de olhar para o processo, de observar esse processo, de compreender quais foram os alcances, quais foram as estratégias utilizadas e levantar esses dados também, né? Então, a gente tem aqui na tela um documento, né, de orientações curriculares relacionadas às expectativas de aprendizagem. E desse documento, nós tiramos um trechinho que diz assim: para avaliar os conhecimentos prévios, especificamente de língua portuguesa, é extremamente interessante realizar um diagnóstico da turma. Olha só, o que leem, qual a qualidade da leitura que fazem, que gêneros textuais reconhecem, qual a qualidade dos textos que produzem, que vínculo mantém com a disciplina, tópicos que conhecem, atividades que apreciam. Desse modo, o professor tem um ponto de partida para planejar as atividades didáticas, né? Então, é exatamente isso. Né? Então, é fazer um diagnóstico, é fazer um levantamento de dados, é de traçar um perfil de turma para poder planejar diante desse perfil, sem esquecer também das especificidades, né? A Elba trouxe isso, né? Desse olhar individualizado que a gente precisa ter
diante desse estudante, né? E não observar uma maquininha ali que a gente precisa juntos alcançar determinados objetivos. O conhecimento, ele é essa troca, né? Então, ele é construído também numa perspectiva coletiva. E aí, para isso, a gente precisa olhar para o todo, sem esquecer ali, né, das particularidades. E esse movimento, né, de fazer esse olhar, essa avaliação diagnóstica, vai nos dar parâmetros para a gente seguir com o que temos destinado aí para as nossas crianças, em determinada idade, em determinada etapa, né, e momento de seu desenvolvimento. Então, aí, complementando o que a Di trouxe, né, as concepções de avaliação de mais um documento, que são as orientações de matemática. A avaliação deve ocorrer no próprio processo de trabalho dos estudantes, no dia a dia da sala de aula, no momento das discussões coletivas, da realização de tarefas, em grupos ou individuais. Nesses momentos, é que o professor pode perceber se seus estudantes estão ou não se aproximando das expectativas de aprendizagem consideradas importantes, localizar dificuldades e auxiliar para que elas sejam superadas por meio de intervenções adequadas, questionamentos, complementação de informações, enfim, buscando novos caminhos que levem à aprendizagem. E aí eu retomo aquela docente que no Google Sala de Aula falou que é difícil avaliar com tantos documentos, né? E a gente, pensando no ciclo aí de alfabetização, no ciclo interdisciplinar, são muitas disciplinas e muitos objetivos de aprendizagem para cada ano. Mas aí a gente imagina, né, uma professora de ciências, quando a professora de alfabetização vai iniciar uma aula de ciências, ela não precisa fazer uma avaliação escrita para cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. A avaliação diagnóstica pode ser feita através da fala que os alunos trazem, né? Das boas perguntas que nós fazemos, a gente já vai levantando os conhecimentos do estudante e fazendo as intervenções ali. Né? Então, sempre que a gente inicia um novo objetivo de aprendizagem, a gente já faz essa avaliação no contato com o aluno. Não é necessário que seja uma prova no modelo tradicional. É uma avaliação diagnóstica com olhar de escuta, né? De ouvir o que aquele aluno está trazendo para a gente conseguir avançar. E eu gostaria que vocês se atentassem às datas desse documento. Então, o slide anterior e esse são de orientações didáticas de 2007. Então, a gente traz aqui um referencial histórico, uma perspectiva histórica. A concepção de avaliação da rede hoje para avaliação, ela não começou a ser discutida hoje, ou ano passado, 2019, 2017, os nossos últimos materiais. Não, a gente está desde 2007 dialogando sobre as mesmas concepções de avaliação, as mesmas concepções de escuta atenta, como a Elba acabou de trazer. Então, notem que a linguagem desses materiais é diferente, né? Traz aí disciplina e não componente curricular, traz o educando, se eu não me engano, o aluno, né? E não o estudante, como a gente tem nos materiais mais atuais. Então, a linguagem já denuncia a data. Mas com isso a gente está há muitos e muitos anos conversando e trazendo a mesma concepção, estudando sobre a mesma concepção de avaliação, que é uma concepção bastante humanizada, mas que está embasada em teóricos e especialistas bastante relevantes. Então, dando continuidade, a gente trouxe aqui um trechinho do documento do Programa Mais Educação, que é de 2015. Então, vejam, a gente trouxe de 2007, de 2015, a gente continua com o mesmo tom, com a mesma concepção de avaliação, e na página 49 traz assim: antes de se propor uma intervenção pedagógica, o instrumento avaliativo deve ter por objetivo diagnosticar a situação de aprendizagem em que o educando se encontra, para a partir dela estabelecer o planejamento dos objetivos educacionais que nortearão a ação pedagógica. Ele permite identificar
os conhecimentos prévios do estudante, sendo assim denominada avaliação diagnóstica ou sondagem. Então, não é de hoje que a gente fala de sondagem ou de avaliação diagnóstica. O IAD, ele veio como uma institucionalização de uma avaliação diagnóstica que sempre aconteceu, que sempre deveria ter acontecido, que sempre foi discutida. Sempre discutimos sobre a importância de saber o que o nosso estudante já sabe antes de iniciar uma nova proposta. Então, as ações pedagógicas, as ações didáticas, elas se tornam muito mais assertivas quando eu tenho de onde partir. Quando eu não preciso retomar tudo desde quando esse estudante chegou na escola, lá no primeiro ano. Não, eu não preciso trabalhar em cima de revisões e revisões. Se eu sei o que o meu estudante já sabe, eu consigo, a partir dali, propor ações, desafios ajustados aos saberes e às necessidades dos nossos estudantes. E vários teóricos trazem isso, como, por exemplo, a Rosaura Soligo, que a gente já comentou aqui. E continuando, né, nessa nossa busca entre os documentos da rede, que vai trazer uma concepção, uma perspectiva de avaliação, nós trouxemos também essa publicação, que é a mais recente, né, e que ela vai trazer muitas reflexões sobre a avaliação no contexto escolar, né? Ela traça todo um estudo que é realizado para ser possível mensurar, principalmente, as avaliações em larga escala, as avaliações externas, né? De como é possível, né, fazer aquela leitura e compreensão dos dados em relação a adequado, abaixo do básico, enfim, né? Tem todo um estudo e um parâmetro para ser realizado, que essa publicação vai trazer, né, vai explicitar aí como que é feito esse estudo para poder mapear e levantar esses dados. Mas não é só essa discussão, né, que essa publicação ela vai trazer. Ela também traz uma reflexão que vai endossando todos esses materiais anteriores, né? E como a Sara bem disse, parece que isso ainda não está bem resolvido para nós, né? Então, sempre vai se insistindo nessa perspectiva de avaliar, né? Que não é aquela que o Manolito, o colega da Mafalda, vive, né? Mas que é um olhar de fato individualizado, que se observe as capacidades, as potencialidades dos nossos estudantes, né? E para isso, mais uma vez, a gente tem aqui na tela esse trecho, né? Ó, a função diagnóstica da avaliação, de acordo com o currículo da cidade, tem como finalidade obter dados para o planejamento das atividades de ensino, né? Então, é importante a gente sempre pensar sobre isso, né? E considerar essa questão, né? Que a Elba traz brilhantemente quando ela diz: olha, às vezes numa conversa, né, o estudante ele já nos dá pistas, já nos dá indícios ali do que é necessário discutir, de quais são os equívocos que a turma possui, quais são as potencialidades desses estudantes, né? Então, outra função aqui da avaliação diagnóstica, identificar a necessidade de se retomar ou não a um objeto de conhecimento a ser estudado, sempre pensando nos avanços diante desse conhecimento que está sendo construído com a turma, e promover ajustes nas propostas de ensino e nos processos de aprendizagem. Então, é olhar para essa turma, é considerar tudo que ela traz, tudo que ela já sabe, é olhar para as especificidades de cada estudante, né? Então, é a partir desses dados que a gente vai organizando o nosso planejamento e também replanejando durante o percurso. E aí, continuando aí no mesmo livro, né, Avaliação do Contexto Escolar, que é um livro que tem em todas as escolas, gente. Eu já passei por algumas e já encontrei em várias. E aí ele traz esse gráficozinho aí do antes, durante e depois. Então, respondendo aquela pergunta, né? Quando avaliar? Então, tem a avaliação antes, que é a avaliação diagnóstica,
para ajustes no programa dos planos de ensino, de aula, adaptando os conteúdos dos estudantes. Então, sempre que eu vou iniciar um novo conteúdo, né, sempre que eu vou iniciar uma nova sequência didática, com algum objetivo específico de aprendizagem que eu quero que aqueles alunos aprendam, então eu inicio com essa avaliação diagnóstica, que é aferir o conhecimento que aquele aluno já tem sobre o tema. Durante, né, a fim de proporcionar a regulação do ensino e da aprendizagem, retroalimentando e redirecionando a ação pedagógica. Então, durante a aplicação daquela sequência didática, durante uma aula, eu percebi que alguns estudantes ainda não avançaram. Então, eu posso mudar o meu planejamento durante o processo, né? Se eu perceber que alguns alunos ainda estão aquém, então eu posso retomar o planejamento para conseguir fazer com que aquele estudante atinja a OAD necessária. E depois, para fazer um balanço das aprendizagens no final do processo, possibilitando um novo diagnóstico para a continuidade da trajetória. Então, terminei ali um bimestre, terminei uma sequência didática, vou avaliar para ver em que momento aquele aluno está para continuar o processo. E aí a gente trouxe esse trechinho também desse livro, Avaliação no Contexto Escolar, porque é um livro atual, é o mais atual que a gente tem na rede, como bem disse a Diana, de 2020. Ele fala bastante sobre avaliações internas e externas, sobre avaliações de larga escala, e é um livro que tem na escola, então é um ótimo referencial para a gente estudar. Procurem esse livro na escola de vocês, provavelmente tem. E aí a gente trouxe esse trecho porque ele resume o que a gente falou até agora de avaliação, de concepção de avaliação da rede. Então, para que a gente avalia, por que a gente avalia, o que tem de avaliação de importante. E aí esse trecho traz assim, ó. Os resultados das avaliações externas e internas permitem ao professor planejar estratégias didáticas e pensar em intervenções que potencializem a prática docente e garantam o acompanhamento contínuo dos estudantes, respeitando o tempo de cada um. Avaliar as aprendizagens na perspectiva da avaliação formativa, como a Elba acabou de trazer, significa acompanhar os processos de ensino e de aprendizagem, realizando os ajustes necessários ao planejamento para atender às necessidades reais dos estudantes. Quais são as necessidades reais dos nossos estudantes? Será que os 30, 35 que a gente atende de cada turma têm as mesmas necessidades? É possível que não. Então, como que a gente vai conseguir atender essas necessidades? Primeiro, sabendo quais elas são. E para saber quais elas são, eu vou precisar avaliar os meus estudantes. Eu vou precisar conhecê-los. E aí eu tenho 3 tipos de avaliação, que a Alba acabou de citar, por exemplo, que por meio delas eu consigo conhecer e saber bastante sobre os saberes e os conhecimentos dos nossos estudantes. Os nossos estudantes não são tábulas rasas, vasos vazios, né? E assim por diante, como a gente já tem superado isso na rede. Eles sempre sabem alguma coisa. Às vezes eles não sabem o que eu gostaria que eles soubessem, mas eles sabem muitas coisas. E como eu vou descobrir o que eles já sabem? Para daí oferecer desafios ajustados? Através dessas avaliações, dessas atividades diagnósticas, dessas rodas de conversa, desses diálogos, dessas observações como avaliações formativas e assim por diante. E aí, seguindo, né, nessa compreensão da avaliação como levantamento de dados para a gente organizar um planejamento, pensando nessa turma, pensando nas necessidades dos nossos estudantes, a gente tem também toda uma série, né, de orientações didáticas do currículo da cidade para cada componente curricular. Então, também, além da impressão, né, do documento físico, temos também ele em formato digital. Então, ele está de fácil acesso no portal da prefeitura, é só entrar lá para localizar. Por que isso, né? Porque cada componente curricular, ele vai trazer algumas sugestões, algumas ideias, alguns instrumentos de avaliação, que se possa considerar ali seus conteúdos, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem
né? Inclusive as estratégias que cada componente curricular pode utilizar para alcançar, visando alcançar, né, determinados objetivos de aprendizagem. Aqui, por exemplo, a gente traz um recorte da publicação Orientações Didáticas do Currículo da Cidade de Língua Portuguesa, né, que vai trazer também uma reflexão sobre avaliação, né? E aí todo o documento e todos os outros, eles vão trazer, né, algumas ideias, algumas sugestões, e principalmente a importância de olhar para essa avaliação, de produzir um instrumento, né, de fazer uma observação diante desses instrumentos de avaliação que nós utilizamos junto com os estudantes, né? E aí esse trecho que nós selecionamos diz o seguinte, ó: parte-se do pressuposto de que não se aprende um objeto de conhecimento com qualquer prática. Há uma relação direta entre o que se ensina e o que é possível aprender, né? Então, não é qualquer estratégia que nós iremos utilizar para alcançar determinado objeto de conhecimento, determinado objetivo de aprendizagem, né? Então, existe aí, ou precisa existir, uma relação, né, entre a forma como se ensina e a forma como esse conhecimento é construído, a forma como se aprende. E aí o documento continua: considerar apenas um dos polos no processo de aprendizagem é, no mínimo, temerário, né? Então, a gente tem falado muito aqui sobre observar esse estudante, sobre observar suas capacidades, suas habilidades, suas potencialidades, ainda mais no momento que a gente reconhece as múltiplas inteligências, né? E de como elas vão se organizando e se manifestando nesse processo de ensinar e aprender. Então, olhar apenas, né, para um lado, ou como eu ensino, ou como esse estudante aprende, e às vezes até no sentido de responsabilizar apenas um lado, né, diante de todo um processo, não é o caminho, né, de acordo com o documento. O documento vai dizer, olha só, dessa maneira é preciso levar em conta nos processos do ensino e da aprendizagem a relação entre três aspectos indissociáveis. Olha só, quais são os três aspectos? As intenções de aprendizagem que forem colocadas, tanto pela escola quanto pelo professor, as aprendizagens que de fato são possibilitadas pela prática desenvolvida, pelo que foi proposto ali, né, junto com os estudantes, e as aprendizagens efetivadas, né, porque como a Sara colocou aqui, né, já em algum momento, existe o que eu planejo, né, o que eu gostaria que acontecesse, e a identidade real dessa unidade escolar, desse território e desses estudantes, né? Então, nós vamos utilizar de estratégias que podem, né, permitir com que esse conhecimento seja de fato construído, como está aqui, né, no terceiro ponto, que ele de fato se efetive. E pode ser que não, né? Tudo depende de um perfil de turma, dos interesses, das habilidades, considerando também as necessidades da turma e principalmente dos estudantes, né? E o trecho que nós selecionamos, ele termina assim: assim sendo, entende-se que, quando se fala em avaliar, fala-se de analisar qual aprendizagem foi possível acontecer com o desenvolvimento de qual prática pedagógica. E aí a gente vai tendo pistas de como funciona, né, determinada estratégia diante de determinado objeto de conhecimento e objetivo de aprendizagem, né? Então, também a gente avalia para ir fazendo essas escolhas, né, para ir observando quais estratégias de fato vão garantir essa aprendizagem, vão assegurar e efetivar a construção desse conhecimento nessa relação, né, estudante, professor, professora, né? E pode passar, por favor. E aí, o currículo da cidade, naquela primeira parte que está para todos os componentes curriculares, né, aquela versão ali introdutória, ela vai trazer os tipos de função avaliativa
e suas características. Então, na tela nós temos essa tabela, esse quadro, né, que vai traçar um pouco das características da avaliação diagnóstica, da avaliação cumulativa e da avaliação formativa. Então, o que nós estamos propondo aqui, para a gente poder refletir, é em quais momentos nós vamos utilizar cada uma dessa forma de avaliar, né? E qual o objetivo que nós vamos colocar para esse formato de avaliação. Né? Não é aqui deixar uma de lado em detrimento de outra, não. Mas é a gente pensar, né? Quais são os objetivos, então, da avaliação diagnóstica? Em quais momentos eu vou utilizá-la, né? Quais são aqui os objetivos, as características de uma avaliação cumulativa, né? E o mesmo para a avaliação formativa. Então, aqui na tabela, nós temos o seguinte, olha só. A avaliação diagnóstica, ela tem como principal objetivo o de levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, que é muito do que a gente tem discutido até aqui, né, nesse nosso encontro. Em que momento nós podemos utilizar, lançar mão dessa avaliação diagnóstica? Principalmente antes de iniciar um novo objeto de conhecimento. E a gente faz muito isso, principalmente, no início do ano letivo. Né? No início do ano letivo, é até um pouco engraçado isso, né? Porque a Sara traz isso. Parece que o estudante não teve percurso nenhum no ano anterior, então ali eu quero, né, mapear, eu quero entender quais são as necessidades da turma, quais são as potencialidades. Né? Então, dependendo, né, do perfil dessa turma, das características dos estudantes, muito a unidade escolar já possui. Né? Então, é só resgatar esse processo, esse percurso escolar desses estudantes. Né? Mas sempre que a gente for iniciar um novo objeto de conhecimento, é válido, sim, fazer aí um levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes. Né? Sempre que a gente sentir essa necessidade, porque a avaliação diagnóstica ela tem essa função de levantar esses dados para o planejamento e para replanejar. Já a avaliação cumulativa, ela tem como objetivo verificar o que os estudantes aprenderam. Por isso, é muito comum utilizar esse tipo de avaliação no final do trabalho, né? Ali quando a gente está meio que caminhando para os resultados finais do nosso planejamento. Né? E a função desse tipo de avaliação é o de verificar se existe, se há necessidade de retomada ou não do objeto de conhecimento em questão. Né? A gente poder fazer esse levantamento de dados para poder também olhar para esse objeto de conhecimento com mais cuidado. E a avaliação formativa, né, ela tem como objetivo o de acompanhar as aprendizagens dos estudantes. Por isso, principalmente, ela vai ocorrer, ela pode ocorrer durante, a qualquer momento do desenvolvimento da proposta pedagógica, do objeto de conhecimento. Né? E a ideia é que a gente possa ir fazendo esse ajuste das atividades de ensino e o processo de aprendizagem, como a gente conversou há pouco. Né? Então, é olhar, sim, para como esse conhecimento é construído e quais estratégias, quais recursos nós estamos oferecendo para a construção, para viabilizar a construção desse conhecimento junto com a turma, junto com os estudantes. Pensando nisso, a gente trouxe também os objetivos do IAD, né? Acompanhar as aprendizagens dos estudantes. É mais um recurso que o professor dispõe para fomentar a prática docente, sendo instrumento que auxiliará no replanejamento das aulas, análise de dados gerados que permitem reconhecer algumas características da turma e, mais especificamente, dos estudantes, e possibilita a necessária tomada de decisões. Então, os objetivos do IAD, eles, aliás, os instrumentos de avaliação, tanto o IAD quanto as sondagens, se quiser passar até para o próximo, Sara, ele vai trazer a sondagem? Eu acho que não vai.
Não, então volta, porque então eu já vou falar do IAD e da sondagem nesse. Né? Perfeito. Os objetivos do IAD e da sondagem, eles estão descritos no currículo, né? Então, eles foram tirados do currículo. Então, são objetivos que a gente quer que o aluno, expectativas de aprendizagem, né, que a gente quer que o aluno alcance ao final do ano letivo, a gente diagnostica quando ele ingressa na série ano que a gente começou a acompanhar aquele estudante, e bimestralmente a gente continua verificando as aprendizagens para continuar o conteúdo, né? Então é importante perceber que essas avaliações diagnósticas, elas partem de objetivos do currículo da cidade e que elas vão ajudar a nortear o nosso planejamento a partir disso. Tá bom? Pode passar. E lembrando só, que complementando o que a Elba trouxe para a gente, é que o IAD é o instrumento de acompanhamento docente, ele vem para o ciclo interdisciplinar e para o ciclo autoral, como a avaliação diagnóstica que já era feita, foi só a institucionalização desse material, o que facilita também bastante a nossa vida. A gente não precisa gastar tanta energia produzindo esses materiais, pensando em avaliações diagnósticas. Em matemática, por exemplo, a gente já tem lá o banco de questões, em língua portuguesa já tem sugestões de textos e de perguntas, e com isso a gente ganha tempo para aplicar em outros momentos, como, por exemplo, na análise desses dados, que é de extrema importância para o acompanhamento das aprendizagens, e também para o replanejamento das nossas aulas, né? Que é quando a gente vai fazer a tomada de decisões, que são os itens que a gente destacou desse trechinho. E a sondagem é exatamente a mesma coisa, com os mesmos objetivos. Então, lá na sondagem de matemática, que é a sondagem de resolução de problemas, e a sondagem de escrita e sondagem de leitura do ciclo de alfabetização, qual o meu objetivo tanto ao aplicar, a ofertar essa avaliação diagnóstica, essas atividades diagnósticas, quanto ao analisá-las, né? É fazer o acompanhamento das aprendizagens do meu estudante. Onde que o meu estudante ficou, digamos assim, em que momento ele está na alfabetização? O que ele está pensando sobre o sistema de escrita alfabética? O que ele está pensando sobre resolução de problemas? Ele ainda está no pictórico? Ele usa os algarismos? Ele precisa de materiais manipuláveis? Tudo isso eu consigo observar a partir de atividades diagnósticas. Então, o nosso objetivo, ele precisa estar nítido para a gente. O que eu quero com essa avaliação diagnóstica? E aí eu vou ter uma promoção, né, de alguns outros itens, como, por exemplo, conseguir acompanhar a aprendizagem dos nossos estudantes. E a gente traz para encerrar, a gente traz como referencial, né, para encerrar esse nosso momento de referencial teórico mesmo, né? Tudo que a gente trouxe de concepção da rede, os autores que falam sobre isso, como, por exemplo, o Lucchesi, que a gente trouxe e está trazendo mais um trechinho. Esse trecho resume muito bem tudo que a gente conversou até o momento. Porque ele traz assim, ó. Uma educação comprometida com a democratização do ensino numa perspectiva inclusiva e que vise garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Então, a gente ressalta novamente a importância de atender a todos os nossos estudantes. Concebe a avaliação como um mecanismo subsidiário do planejamento e de sua execução. Ou seja, a avaliação ela está sempre ligada ao planejamento, ao replanejamento e às ações pedagógicas, às ações didáticas. O que eu estou ofertando para os meus estudantes? Ela só faz sentido para o diagnóstico da execução e dos resultados que estão sendo buscados e obtidos. A avaliação é um instrumento auxiliar na melhoria dos resultados. Então, se eu penso que eu quero um avanço nas aprendizagens dos meus estudantes, eu quero uma melhoria nos resultados deles, certo? Então, a avaliação, ela não é um instrumento de medição de aprendizagem. É um instrumento que nos auxilia na melhoria desses resultados. Porque é ali que eu vou coletar dados para conhecer o meu estudante e para ofertar desafios ajustados às necessidades e aos conhecimentos prévios deles. E a gente trouxe isso porque agora trouxe essa questão do teórico, né, do referencial teórico, porque a gente traz uma pergunta, uma provocação aqui para vocês.
Como toda essa teoria, então, que a gente conversou até agora, funciona na prática? Porque lá na sala de aula eu tenho a prática. Eu preciso conhecer a teoria, eu preciso me apropriar dela para eu saber o que eu estou fazendo e fazer com intencionalidade, né? Não fazer no por acaso, né? Por acaso eu acertei. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho a intenção de fazer essa prática, de promover essa ação, de promover o avanço nessa aprendizagem numa prática assertiva. Mas lá na minha sala de aula, como que essas avaliações são? Como elas têm acontecido? Quais têm sido as minhas intenções e os meus objetivos? Como aplicar essa concepção de avaliação que a gente discutiu até agora lá na nossa sala de aula? Antes de começar o estudo de caso, eu queria só retomar um pouquinho do que você falou sobre a sondagem, que eu achei muito interessante, que às vezes a gente faz a reflexão, né, de por que a gente se tornou tão automático, principalmente, é que o IAD está entrando há pouco tempo para o ciclo interdisciplinar. Mas o ciclo de alfabetização, a gente já faz a sondagem há muitos anos. E chegou uma hora que ficou automático, que a gente para de refletir, mas por que eu estou fazendo isso? E o registro mais valioso é aquele caderninho do professor que ele anota como que o aluno pensou, o que ele leu. Não é só o registro que a gente digita. Aquele registro que o professor anota e que ele vai usar na aula é o registro mais valioso de diagnóstico desse aluno, né? Então, aí a gente pensou no estudo de caso. Então, a professora Fernanda, que leciona em uma turma de 4º ano, preparou uma aula de matemática com a proposta de um jogo. E durante o jogo, os estudantes deveriam marcar o horário de início e fim, usando a referência do relógio analógico da classe, com o contexto de calcularem a duração das partidas e organizarem os horários. Para essa atividade, a professora, então, ela abriu ali o currículo da cidade, pegou a DEF 04M30, do currículo de matemática, né, o eixo de grandezas e medidas, o objeto de conhecimento de medidas do tempo, e aí o objetivo de aprendizagem é estimar e calcular a duração de intervalo de tempo em horas, minutos, informando, se for o caso, o horário de início e término desse intervalo de tempo. Então, ela pensou ali na sala de aula dela, quis organizar o tempo com os alunos e falou, olha, vamos ver quanto tempo dura esse jogo, para a gente planejar a nossa rotina e encaixar esse jogo uma vez por semana, né? Então, ela pensando nessa OAD, ela pensou ali numa situação comunicativa em que ela encaixaria o jogo. Pode passar. E aí, no decorrer da aula, a professora notou que o desafio proposto era muito difícil para os meninos, né? Era maior do que ela esperava para um grupo de estudantes e resolveu conversar com aquele grupinho. E eles não conseguiam, percebeu que eles não conseguiam ler as horas com relógio digital e que alguns não conseguiam, com o relógio analógico, que alguns nem com digital conseguia. Então, o desafio para aquele grupo era muito grande, eles não atingiram. Ela levou essa conversa para a coordenadora e elas perceberam que era o momento de replanejar as ações. A partir dessa observação e planejar desafios ajustados aos níveis em que esses estudantes se encontravam. Então, o que elas fizeram? Que tipo de avaliação será que a professora está fazendo nesse processo? Passa para o próximo, que eu vou deixar vocês pensando nisso um pouquinho. A professora Fernanda, então, procurou o mesmo eixo, grandezas e medidas, do currículo da cidade de anos anteriores, porque às vezes a gente pensa, né? A gente não pensa como ciclo. Então, o aluno do 3º ano não conseguiu ainda atingir um objetivo que era lá do 1º ano, e aí a gente teve a pandemia, a gente teve, né, várias situações que ocorreram no processo e que, por algum motivo, ele não atingiu aquele objetivo. Será que eu posso voltar em objetivos de anos anteriores? Eu devo, né? Porque o currículo, quando a gente fala em espiral, é isso. Os conhecimentos espiralados, a gente deve voltar. E se você for olhar, o eixo grandezas e medidas, por exemplo, tem objetivos parecidos, né? Que vão aumentando de acordo com o ano. Os objetos de conhecimento
Então, a professora Fernanda procurou o mesmo eixo no currículo da cidade de anos anteriores. Caí. Espera aí que estou voltando. Voltou? Estou voltando, gente. Para a gente já normalizou. A gente está te escutando, Elba. Pode continuar. Você escuta a gente? Acho que a Elba caiu de novo. Caiu. Então a gente dá continuidade, não tem problema. Então a professora Fernanda ela revisitou o currículo dentro do mesmo eixo e o que se esperava desse estudante lá no segundo ano, lá no terceiro ano e agora no quarto ano onde ele está. E ela usou isso como referencial para saber de onde partir. Então, lembrando que o desafio precisa ser ajustado para o meu estudante. O desafio que é impossível, o meu estudante não consegue nem iniciar. Então, ela precisava promover um desafio possível, que fosse desafio para promover a aprendizagem, mas que fosse possível. Por isso, ela fez essa retomada. E aí, aqui, ó, dessa forma, compreendendo que os estudantes já sabem, Fernanda conseguiu planejar aulas com desafios possíveis à turma. E como a Elba fez a pergunta, deixou a pergunta no ar para a gente, né? Que tipo de avaliação foi essa? Ou seja, quando a professora ela não tinha feito avaliação diagnóstica sobre grandezas e medidas, medição de tempo, porque a avaliação diagnóstica, a atividade diagnóstica, ela não vai contemplar tudo sempre. A gente não vai conseguir sempre contemplar todos os eixos, todos os objetos de conhecimento para saber o que o meu estudante já sabe. Eu consigo fazer isso também ao longo do processo. Então, num geral, eu sabia em que momento a minha turma estava. Seria um desafio ajustado, seria um desafio para a turma. Porém, naquele momento de observação que eu estava ali, ó, andando nos grupinhos, eu percebi que determinados estudantes, eles não estavam conseguindo acompanhar o que estava sendo tratado lá naquele momento. Então, eu tinha, a professora Fernanda, né, tinha algumas opções. E aí, ela optou pela avaliação formativa, que é quando eu identifico um momento de aprendizagem ali para os meus estudantes e vou, então, proporcionar intervenções ou ofertar atividades a partir daquilo que eu diagnostiquei ou daquilo que eu observei ao longo do processo. Então, essa avaliação formativa, ela tem um quê de diagnóstico, não é verdade? Mas ela é formativa porque ela aconteceu ao longo do processo e não antes do início, ficou um pouquinho ali estranho, né? E não antes de eu ofertar aquele objeto de conhecimento, que no caso aqui seria a medição de tempo. Então, ó, a avaliação formativa, neste caso, possibilitou o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes durante o desenvolvimento e o ajuste das atividades de ensino e o processo de aprendizagem dos estudantes. Lembrando que a avaliação é para a aprendizagem e não para o sofrimento, né? Como Manolito. Se a avaliação não é para o sofrimento, ela é para a aprendizagem, ela precisa promover a aprendizagem, ela precisa estar a favor do meu estudante, não contra ele. A favor da minha aprendizagem, do meu ensino e não contra ele, não é verdade? Então, aqui, dessa forma, a professora usou essa atividade usou essa avaliação formativa para ajustar a atividade para os estudantes. Minha miopia está dificultando um pouquinho a leitura, então eu vou ampliar aqui, ó. E aqui o Lucchesi traz assim: a verificação é um ato que congela o objeto. A avaliação não, por sua vez. Eu li certo, né, gente? Que eu senti que eu estava lendo errado agora. A verificação é um ato que congela o objeto. A avaliação não. Por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação. Ou seja, ela modifica o meu planejamento. Ela modifica a minha ação. Eu tinha um planejamento X e a partir dessa observação, eu sei que eu vou precisar trazer uma outra atividade ajustada para aqueles estudantes. Eu vou precisar fazer ajustes no meu planejamento. E aqui, então, a gente trouxe a sistematização do nosso encontro, a gente está se encaminhando para o final.
E aí eu vou pedir a ajuda da Diana também para a gente comentar. A Elba, eu acho que ela conseguiu voltar, muito bom. Ajuda eu deixei a pergunta no ar e ficou no ar mesmo, caí. Mas eu retomei a pergunta, não se preocupa, tá bom? Eu retomei a pergunta e a resposta. Ai, então, mas a gente retoma de novo aqui na sistematização. Então, a gente trouxe as 3 formas de avaliação que aparecem na concepção de avaliação do nosso currículo, né? Avaliação formativa, cumulativa e diagnóstica. A pergunta de para que eu vou avaliar e por que aquelas revisões, aliás, por que não? Aquelas revisões de conteúdo, elas são funcionais? Será? Então, eu vou voltar lá em avaliação formativa. Retomando, a avaliação formativa, ela acontece durante o processo de aprendizagem e uma pauta de observação é uma boa opção. Então, eu posso colocar lá uma pauta de observação do bimestre para saber se os meus estudantes já leem com fluência, se eles já conseguem, por exemplo, em matemática, argumentar, se eles ainda usam somente materiais manipuláveis, se eles usam materiais manipuláveis e cálculo mental, se eles usam cálculo mental e estratégias próprias, se eles já estão usando operação formal, eu consigo colocar tudo isso numa tabela e durante a observação das aulas, durante o meu percurso, e ali, né, com o nosso famoso caderninho, o professor é inseparável do seu caderninho, eu sou inseparável do meu, a gente vai conseguindo fazer esses apontamentos sem precisar escrever tudo. Então, a gente faz uma tabela, tem a lista dos estudantes, vai marcando um xizinho e a gente consegue ir sistematizando e usando essas informações para o replanejamento e o planejamento também. A avaliação cumulativa, por sua vez, ela acontece comumente no final do processo de aprendizagem. Então, eu preciso saber o que eu preciso retomar. Então, eu terminei toda aquela parte, toda a minha proposta de medição de tempo, eu já concluí. Então, eu vou fazer uma avaliação, posso fazer uma avaliação cumulativa nesse momento para saber quais momentos daquele processo eu vou precisar retomar. Será que eu vou precisar retomar alguma coisa? Será que eu preciso retomar a leitura de horas em relógio digital? A leitura de horas em relógio analógico, por exemplo, né, usando esse estudo de caso como exemplo. É isso que a avaliação cumulativa, os dados da avaliação cumulativa vai responder para a gente. E a avaliação diagnóstica, já tão difundida no ciclo de alfabetização, como a Elba muito bem trouxe, mas que está já bastante implementada no ciclo inter e autoral, ela acontece antes de eu ofertar o objeto de conhecimento. Então, o objetivo dela é que eu descubra o que os meus estudantes já sabem. Não é para eu perceber o que meus estudantes não sabem, porque eles sabem uma infinidade de coisas e não sabem outras. Outra infinidade de coisas, assim como a gente. Mas o meu olhar vai ser para o que o meu estudante já sabe, e a partir dali, eu vou ofertar atividades que promovam ou que favoreçam o avanço das aprendizagens. Então, para que eu avalio no final das contas? No nosso coração, tenhamos que a gente avalia para replanejar. Esse é o nosso maior objetivo. Adaptar, voltar, retomar, não deixar ninguém para trás, não deixar nenhum estudante para trás, não deixar ninguém pelo caminho, não ter nenhum estudante invisível. Falei meio metralhando agora, vocês querem comentar sobre isso, gente? Antes da gente ir pro último? Que é importante a gente lembrar, né, que às vezes a gente tem uma expectativa ao final do ano, mas às vezes o nosso objetivo, a nossa avaliação ali no processo pode nos remeter a objetivos de aprendizagem, a gente pode trazer objetivos de aprendizagem de anos anteriores para tentar suprir aquele objetivo de aprendizagem do quarto ano. Então, a gente tem que trazer o aluno daqui. E, às vezes, numa avaliação, a gente percebe que o que aquele aluno precisa é de uma recuperação contínua, né? Então, trazer esses objetivos dos anos anteriores é fazer uma recuperação contínua também das aprendizagens, né? Ou fazer o estudo de caso ali, a gente está pensando no ciclo de alfabetização, no ciclo interdisciplinar, nas professoras de apoio à aprendizagem. Então, usar esses recursos que a escola tem para que o aluno atinja, né? Nosso objetivo tem que ser, a gente tem que sempre ter uma meta a cumprir, e mesmo que a gente tenha que retomar objetivos de anos anteriores, a meta continua sendo aquela, né? Que todos os alunos atinjam tais objetivos de aprendizagem para o ano sério em que eles se encontram.
E muito legal, Elba, trazer sobre a recuperação contínua, porque às vezes a gente confunde um pouquinho a recuperação contínua com revisão de conteúdo, né? E aí, qual o grande pulo do gato aqui? Se eu faço uma revisão de conteúdo, eu estou fazendo para todo mundo. Eu estou falando para minha turma e para mim mesma. Todo mundo aqui sabe as mesmas coisas e não sabe as mesmas coisas. Isso aqui vai funcionar para todo mundo. Na recuperação contínua, eu vou observar o específico. Eu vou observar aqueles 5, 6 estudantes que precisam retomar o conteúdo, que precisam retomar o objeto de conhecimento do ano anterior, do segundo ano, do terceiro ano, e vou trazer desafios ajustados, ações didáticas, proposições específicas para eles. Isso não quer dizer que a sala inteira vai fazer. Aqueles precisam, não todos. E aí, a gente trouxe aqui, então, a pergunta, né? As revisões de conteúdo são funcionais? A gente precisa lembrar que tem práticas mais assertivas do que as revisões, como, por exemplo, identificamos por meio de avaliação diagnóstica o que o estudante já sabe, para então ofertar práticas que promovam avanços em suas aprendizagens. Então, a gente traz novamente a avaliação, mas na perspectiva de que ela vai me dar dicas, me dar indícios do que eu preciso ofertar para o meu estudante. Ou se não, quando eu não identifiquei os saberes na avaliação diagnóstica, como foi no nosso estudo de caso, a gente tem a avaliação formativa, para nos dar esses indícios sobre quais os objetos de conhecimento que não foram alcançados ainda e eu vou precisar retomar. E para quais estudantes eu vou precisar fazer isso, que não são para todos. Tem uma questão. Algum comentário? Sim, tem uma questão também bastante interessante, Sara, quando a gente pensa em toda essa avaliação em processo, né, durante o percurso de aprendizagem, que é essa função reguladora da avaliação, né? Então, da mesma forma que os estudantes vão nos dando essas dicas, né, e às vezes de uma forma até direta, quando ele ou ela vira e fala assim: ai, Pro, essa lição é muito difícil, eu entendi mais, né? Eu entendi melhor quando você deu para a gente o jogo, né? Ou então outro que diz assim: ai, Pro, eu achei esse esquema, né? Esse desenho, essa imagem aí muito complicada de entender. Eu entendi melhor quando você deu o texto, né? O conceito. Então, também, às vezes, eles verbalizam isso, né? Vão, de fato, nos dizendo, olha, né, para mim, né, no meu perfil de construção de conhecimento, tal estratégia é melhor, tal estratégia é mais fácil. E a gente pode lançar a mão de múltiplos métodos, de múltiplas estratégias, né? Que é uma perspectiva do currículo, né? Que ele preconiza essa educação inclusiva, né? Que é esse processo de ensino-aprendizagem para todos. E também ela é reguladora para o próprio estudante, porque ele também vai se dando conta disso, né? De que, olha, o jogo é mais interessante, eu aprendo melhor na interação, ou o outro que diz assim, eu prefiro ficar quietinho no meu canto lendo o texto. Hoje, a gente tem um pouco disso, né? Quando a gente fala assim, eu prefiro cursos presenciais, porque eu aprendo melhor. Ou o outro que fala assim, não me deu um livro para ler, me deu uma aula presencial. Então, a gente vai construindo também esse autoconhecimento e é nesse movimento também que os estudantes que estão ali, né, em formação, também vão se dando conta disso, né? Então, essa função reguladora da avaliação, que está muito próxima aí dessa avaliação em percurso, né, que é a proposta da avaliação formativa, vem também trazendo essas contribuições. Di, a sua fala me fez lembrar uma frase do Emicida, um relato dele, muito interessante, que eu acho que a professora dele deve ter feito uma avaliação reguladora, entender como aquele menino aprende. Porque ele falava assim que ele tinha muita dificuldade de aprendizagem, mas ele amava quadrinhos. E a professora transformou todo o conteúdo em quadrinhos. Aí ele fala assim, olha o trabalho que essa pessoa teve para tentar me salvar, assim, tipo, de todo dia fazer aquele... E a gente tem muita gente assim na rede, que olha para o aluno como ele estuda como ele... A gente tem muito pesquisador bom na rede, que estuda como o estudante aprende e que tenta agir, né,
para aquele que é uma professora do Emicida que perde noites fazendo, né, em quadrinhos uma atividade para que atinja o aluno. Então, o que você falou me trouxe isso, e eu acho que é um bom jeito da gente finalizar, né? E aí fica meus agradecimentos. Espero que a gente tenha, né, proporcionado boas reflexões. E é isso, gente. Beijos. É isso, né? Também aproveito para agradecer esse momento de troca, de partilha, de aprendizado, de lembrar também, né, do link de participação após assistir aqui, né, o vídeo, esse encontro, que você vá até o formulário, preencha para poder garantir aí, né, a sua frequência, a sua participação no encontro síncrono. A gente segue juntos, estamos aí à disposição e até o próximo encontro. Lembrando que o link, assim como o link desse vídeo, desse nosso encontro, dessa gravação, o link está lá no mural do Google Sala de Aula ou do SGA, dependendo de onde você acessa. Então, o formulário que valida a participação está lá juntinho, os dois links estão juntinhos lá no mural da turma de cada um, do ciclo Inter, de PAP e de alfabetização. E eu agradeço também o tempo de vocês, a parceria, e por todos os momentos que a gente já passou juntos. É sempre muito bom acompanhar vocês lá no Google Sala de Aula, onde a gente tem um contato mais por texto, né? Mas mesmo assim a gente sempre aprende muito com vocês e tem essas trocas e lê os comentários e é muito bacana. A gente agradece muito. Até a próxima!